Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Diego Paiano, para quem não me conhece. Estamos aqui hoje para fazer uma reflexão aqui pela Fraternidade Espírita Candeia de Maria. A gente só relembra, aos irmãos que estejam em tratamento espiritual, sobre a questão da água fluidificada, de colocar uma água numa garrafinha, num recipiente, para depois poder receber o tratamento e poder tomar, e poder receber da forma correta. Também de procurar se aquietar num cantinho, num lugar confortável, longe de distrações, para que a gente consiga se concentrar com a espiritualidade, ter essa conexão com Deus, com o nosso Mestre Jesus, tá certo? Então a gente trouxe aqui uma reflexão a respeito de uma passagem do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e eu peguei o item 12, motivos de resignação. Então eu vou ler aqui a passagem, depois a gente vai comentar um pouquinho, vamos tirar algumas reflexões a respeito. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e a essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento da vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Só contextualizando, sempre a gente relembra, em que estágio a nossa Terra se encontra, desde os mundos primitivos, como os espíritos nos informaram sobre as classificações, mundos primitivos, provas e expiações, que é onde a gente se encontra, e aí vamos numa categoria de mundos melhores, regeneração, mundos felizes, ditosos e depois mundos divinos. Então, ainda prevalece o mal nesse mundo que a gente se encontra e a gente está numa transição. Então, a gente ainda vai sofrer, não vai ter outro meio, Então, esses sofrimentos que a gente tem aqui no mundo e que todos nós sofremos, desde todas as classes sociais, todos os seres, a gente não é feliz o tempo inteiro, Então, a gente sabe que vai ter momentos de tristeza, momentos difíceis, momentos alegres, felizes. Então, nas dores e nos sofrimentos que a gente vai tentar aproveitar esse momento, como lição, como forma de aprendizado, buscando sempre nosso melhoramento e buscando o que a gente errou, o que a gente pode consertar, o que a gente pode fazer diferente, procurando não cometer os mesmos erros, e aprender a passar por esses erros sem se queixar com Deus, Então a resignação, peguei até aqui agora a definição. Resignação seria uma aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Então não é que a gente não pode achar ruim, lógico que a gente não gosta de sofrer, mas seria uma aceitação dessas dores que a gente sabe que a gente está passando, que a gente já cometeu muitas faltas em outras existências e também nessa, quem aqui não erra, Então são formas de a gente reparar os nossos males, São oportunidades. Depende do modo que você encara, Mas o modo mais leve e tranquilo costuma ser assim. Então não seria uma aceitação passiva de braços cruzados, então é isso aí. Não, a gente tem que fazer até pensar, pelo lado do nosso Pai, Deus. O que Deus gostaria que a gente fizesse, com essas dificuldades? Se a gente fosse só aceitar de braço cruzado e não buscar a evolução, não buscar realmente o protagonismo das ações, de tomar a frente do que eu posso fazer, tomar a frente para
para sair do local, né? Não ficar preso, não ficar numa paralisia, realmente ver o que errou ou o que aconteceu e tomar novos rumos, né? Sempre seguindo a lei do amor, da caridade, né? O que Cristo nos ensinou e que, né, são ensinamentos tão antigos, mas que né, são sempre muito atuais, porque realmente a nossa moral ainda não evoluiu tanto quanto a parte racional, né? A parte de né, racionalidade, de conhecimento evoluiu demais, né? E cada vez evoluindo mais, mas a parte moral ainda falta muito na nossa humanidade, e a gente, cada um tem que fazer, né, o seu papel, o seu, né, a sua parte. Então tem também uma parte interessante, que é a diferença, né, entre a obediência e a resignação. A obediência seria corresponderia, né, a um consentimento do raciocínio, da parte racional, né, uma aceitação pela questão da razão. E a resignação seria correspondente ao consentimento do coração. Então, né, uma parte que vem da moral, né, de uma aceitação do coração, que realmente vem, né, os males, mas para que a gente consiga reparar as faltas e também ter um certo alívio, né, que é bem-aventurados os aflitos, um alívio de que a gente está passando por um momento difícil, mas depois vai vir, né, a parte, né, uma tranquilidade, vai vir a parte boa. Então, tentar observar e lembrar dos pontos negativos, mas os pontos positivos, né, que vem com todas as crises, as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Vamos seguindo aqui. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois de se quitarem estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável, que se não for hoje será amanhã, se não for nessa vida será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa Deus de injustiça, contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar de um sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Então a gente entende aqui nessa parte, gente, que passando por uma dificuldade, né, por uma tormenta na nossa vida, murmurando, né, praguejando contra Deus, né, dizendo quão injusto Ele é, além da gente não pagar dívida nenhuma, né, sofrer, né, sem nenhum mérito, a gente vai adquirir novas dívidas. Então a gente vê que realmente a gente precisa mudar esse pensamento, essa mentalidade, e no fim das contas a gente tem que agradecer sempre, né? O sentimento de gratidão, né, deve se vir todos os dias nas nossas orações, né? Agradecer pelas coisas boas que nos acontecem, agradecer por tudo que nós temos, né? Agradecer pelas coisas ruins que não nos acontecem mais, né? Por termos já um estado evolutivo de ter passado já por algumas dificuldades e né, já termos alguma certa evolução, e também agradecendo pelas coisas ruins que nos acontecem, por nos fazer, né, evoluir e dar essa oportunidade pra gente.
certo? A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como um obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode abandonar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como da alma, ao passo que pela inveja, ciúme, ambição, se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Gente, então, muitos ensinamentos nessas passagens, né, do Evangelho. Então a gente precisa lembrar da resignação, que é realmente a gente aceitar as dificuldades, né, como dádivas, como presentes de Deus, para que possamos nos melhorar, que a felicidade real, né, não é deste mundo. Então a gente sabe que nesse mundo a gente vai encontrar muitas dificuldades, a gente não vai ser feliz todos os dias, né? É normal isso, né? A gente vê hoje nas redes sociais, só vê felicidade, né? As pessoas são felizes todos os dias, né? Sempre de sorriso no rosto, mas a vida real não é bem assim, né? A gente não vê os bastidores da vida de todos. Então é normal, né, essa questão de não sermos, a felicidade não ser o tempo inteiro, né? A gente vai encontrar dificuldades e a ideia é que a gente realmente aproveite essas oportunidades, essas dádivas de Deus, né, do nosso Pai, para alcançarmos, né, padrões evolutivos, né, maiores. A gente, quando a gente não, vamos colocar assim, tá tudo muito bem, a gente se acomoda, né? A gente fica na nossa zona de conforto. Quando tem alguma coisa nos tirando do centro, né, costuma a gente fazer a gente se mexer, a gente buscar melhorar, né? E outra questão que eu queria também comentar é que as dores que a gente sofre, nem toda dor vai ser um resgate de vidas passadas. Também existem dores, né, e dificuldades que a gente pede também quando a gente faz o nosso planejamento da nossa reencarnação. A gente pede às vezes dificuldades para que a gente possa evoluir mais ligeiro, né? O que talvez fosse demorar muitas encarnações, às vezes por dificuldades que a gente passa, né, dessa forma, né, com a resignação, a gente passa de uma forma muito mais rápida e evolui muito mais ligeiro. Quase que como se um doente, né, precisasse melhorar e tomasse um remédio logo o mais amargo, né, o mais ruim, palatável, digamos assim, mas para que ele tome e já logo melhore, né, do que tomar um remédio gostoso, mas que demore muito para melhorar, né, a condição atual dele. Então vai exigir, né, o processo vai exigir disciplina, vai exigir muita dedicação, né, de cada um, né, e realmente a gente se colocar na posição de protagonista das nossas vidas, né, de tomar as ações, as atitudes, não nos fazermos de vítimas, né, porque as vítimas costumam
ser paralisadas e não tomar as ações que precisam ser tomadas. E lembrar que a gente sempre tem, né, anjos da guarda, né, o nosso anjo da guarda espiritual e também os nossos amigos, familiares que, né, estão ao nosso redor para nos auxiliar, né? Lembrar da casa espírita, enfim, tantos locais, né, de apoio e de amparo que a gente tem, né, que a gente não está só nesse mundo, a gente tem muita gente que a gente pode buscar apoio e ajuda para que a gente consiga se fortalecer e, né, seguir em frente, tá certo? Agradecemos, né, a paciência e a presença de todos. Espero que essa reflexão, essa passagem tenha trazido bons pensamentos, boas energias a todos que estão aí em casa. Lembrando também de quem está fazendo tratamento, lembrar, né, sempre de colocar o reloginho, né, na agenda, né, para fazer realmente o tratamento a sério, pois não é, quanto mais a sério a gente leva, né, mais vai ter efetividade, né, nesse tratamento. Quem gostou, a gente, né, sempre pede para curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que pode fazer a diferença e também ativar o sininho para sempre estar recebendo esses vídeos novos que aparecem aí. A gente envia, né, toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Tá certo, meus amigos? Espero que todos fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.